Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre liberdade, né? O que significa essa palavra que levou o mundo moderno a revoluções, né? Como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, né? Quem estudou história sabe do lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então vamos trabalhar esse tema, liberdade, de forma um pouquinho filosófica, né? Quais são aí essas questões aí envolvendo a liberdade, né? Um princípio tão caro para as democracias que foram instaladas a partir da modernidade, ok? Vamos lá então? Bom, liberdade é a capacidade de escolher dentro do possível. É a possibilidade e o direito que cada um tem para escolher uma das alternativas apresentadas em um determinado momento. Veja bem, aqui a gente já começa, a partir dessa definição, a gente já começa com algumas pistas do que é a liberdade. Então, veja só, liberdade é a capacidade de escolher. Então, toda vez que você tem a possibilidade de escolha, você tem a liberdade, né? Aqui ainda fala, liberdade é a capacidade de escolha dentro do possível. Então, da possível, diante de todas as possibilidades, você tem a capacidade de escolha. Então, liberdade, o primeiro fundamento da liberdade é essa possibilidade, essa capacidade de escolher, né? Então, vamos imaginar que você está num restaurante, né? Você recebe o cardápio e você pode escolher várias alternativas. Você tem para o seu almoço, vai. Então ali tem um ato de liberdade. Você pode escolher o que você quiser para comer. Aqui eu estou trazendo esse exemplo mais simples para uma facilidade de entendimento. O que seria a ausência da liberdade no Adão é você receber um prato pronto. Olha, é esse que você vai comer. Então percebam, quando você não tem possibilidade, você não está exercendo a liberdade. Agora, quando você tem a possibilidade de escolha, aí você tem a liberdade. Então, nessa situação onde a liberdade é fazer escolhas, nós temos algumas coisas que nos fazem escolher, né? Quais as influências que nós sofremos quando nós vamos fazer as nossas escolhas? Então, o que é levado em consideração quando nós escolhemos? Primeira coisa, o ser humano ele é um ser social, né? Naturalmente social, né? Como diria Aristóteles, né? O homem é um animal político e esse político se entende como um animal que sua existência é impensada fora da sociedade, né? Esse animal cívico, né? É impossível pensar no ser humano sem estar em sociedade. Então, diante do ser humano ser um animal social, né? Nós, ao nascermos, nós somos inseridos em uma sociedade que ela já tem as suas normas e seus valores impostos, já está presente em tudo. A gente não nasce e começa a criar uma sociedade. A gente nasce numa sociedade que está pronta e, em certa medida, nós temos a possibilidade de influenciar algumas mudanças nessa sociedade. Né? Uns com maior poder de influenciar a realidade e outros com menos. Mas esse não é o motivo da nossa aula de hoje. Mas o que nos interessa aqui é que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós já fazemos elas mediante a a sociedade no que nos apresenta. Vou dar um exemplo simples. É, eu poderia muito bem ir numa churrascaria hoje almoçar. No entanto, essa possibilidade está presente porque eu estou inserida numa sociedade onde a compra de carne, o consumo de carne é aceitável. Né? No entanto, na Índia, o consumo de carne na Índia seria profanar o sagrado, né? Porque a vaca é sagrada. Então não seria uma possibilidade para mim, no almoço, comer carne vermelha se eu tivesse inserido na cultura da Índia. Né? Então, veja bem, essas normas, esses valores na sociedade que a gente está inserido,
nós levamos em consideração para fazer as nossas escolhas. Uma outra situação é a questão do pensamento e das emoções. Cada indivíduo tem uma experiência de vida que ao longo dos anos nós vamos adquirindo aí emoções, vai refletir nos nossos pensamentos e isso também interfere nas nossas escolhas, né? Um casal de pessoas, vamos dizer, o ser humano, ele não escolhe amar o outro, vamos pensar assim, para construir uma família. De repente acontece alguma coisa e esse sentimento vem, né? A raiva, a ira, muitas vezes as pessoas não têm raiva porque elas querem ter raiva, né? Então, muitas vezes fala assim, quando nós tomamos alguma atitude de forma impensada, levada pelas nossas emoções, nós podemos fazer escolhas precipitadas, escolhas fora da racionalidade. Mas isso interfere. O nosso estado emocional, no momento que nós vamos fazer as escolhas, vai interferir nas nossas escolhas, né? Então, essas emoções, esses pensamentos que nós temos, vai influenciar também nas escolhas que nós vamos fazer, né? E, por fim, algo que interfere nas nossas escolhas é a consequência, né? Vamos imaginar vocês aí, alunos que estão ouvindo vocês muitas vezes vão para a escola sem querer ir para a escola. Mas por que vocês vão? Porque vocês escolhem ir para a escola. Com medo da sanção. Não, meu pai vai me deixar de castigo, minha mãe vai me deixar de castigo. Se eu ficar em casa eu vou ter que ficar arrumando a casa, então eu prefiro ir para a escola porque assim eu não preciso ter que fazer serviço de casa. Então, as consequências das nossas ações também é uma forma de medir se eu devo ou não fazer determinada coisa, né? Tem a palavra de Paulo, né, que vai dizer assim, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, a conveniência da ação está justamente e muitas vezes ligada na consequência que essa ação vai ter. Nós somos livres para decidir fazer o que quiser. No entanto, nós somos escravos das nossas consequências. A nossa liberdade, ela tem consequência. As nossas escolhas têm consequência. E as nossas ações têm consequência, assim como as nossas omissões também têm consequência. Então, a consequência, ela é também determinante para que nós tomamos uma ação ou não, né? Então, a liberdade também está condicionada à questão das consequências. Muito bem. E aí, o que eu vou trazer para vocês, falando nessa questão da consequência, o filósofo francês, o Sartre, veja só o que ele coloca para a gente hoje. É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade. Ou, se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consequência de ser. É na angústia que a liberdade está em seu ser colocando-se a si mesmo enquanto questão. Então veja bem, uma coisa interessante que ele traz da liberdade é a angústia, né? Diante de muitas escolhas, às vezes nós ficamos angustiados, né? Então, a liberdade não é algo simples, né? Não é algo tranquilo muitas vezes, né? E a liberdade pode nos trazer essa angústia diante das possibilidades. Por que é a escolha? É você falar, eu prefiro isso, e na hora que você fala, eu prefiro isso, você descarta N possibilidades para sua vida, né? Por exemplo, o pessoal do terceiro ano que tem que escolher uma profissão e agora, né? Então você vai se fazer o Enem, depois vai se inscrever no SISU lá e vai ver as possibilidades de faculdades que poderia fazer. Na hora que você escolher uma, você descarta todas as outras. E essa escolha, ela nos traz a angústia, né? Muitas vezes essa angústia aí faz com que algumas pessoas nem escolham, né?
o medo, né, de agir pode ser paralisante. Aí isso é um problema. Então, Sartre negou qualquer determinismo. O que é o determinismo? É aquilo assim, não existe liberdade, tudo acontece porque tem que acontecer. E acreditou a ação humana como fruto da escolha livre. A sentença proferida por Sartre, o homem está condenado a ser livre, isso é uma frase dele, o homem está condenado a ser livre, o que ele quer dizer aqui é que o homem não tem escolha em abrir mão da liberdade. Ele é livre para fazer o que quiser, menos abrir mão da própria liberdade. Então essa sentença, o homem está condenado a ser livre, tem como consequência a obrigatoriedade da responsabilidade por tudo o que fizer. Veja bem, a responsabilidade, as consequências, né? O pensador entende que a percepção da liberdade se faz presente na angústia existente no ato de escolher. Então veja bem, o Sartre, nesse pequeno fragmento do texto dele, ele nos coloca várias coisas. Primeiro, o homem é livre, né? E ele não pode abrir mão da liberdade, ele sempre é livre. Segundo, existem as consequências e a responsabilidade das escolhas. E essa responsabilidade e essa consequência muitas vezes nos traz angústia no ato de escolher. Ok? Então aqui um pouquinho da filosofia de Sartre para a gente trabalhar essa noção de liberdade. Agora eu quero trabalhar uma coisa com vocês que eu vou distinguir, vou separar duas formas de liberdade, né? Nós temos então aqui a liberdade individual ou liberdade civil e a liberdade política, né? Por que essa distinção é importante? Quando nós falamos em democracia, o que nos é mais caro é a liberdade política. É lógico que na democracia nós temos a liberdade individual e temos a liberdade política. No entanto, sem a liberdade política ou a restrição dessa liberdade política pode comprometer diretamente a democracia. Então vamos entender um pouquinho e qual o impacto dessa liberdade especificamente na democracia. Então a liberdade individual é a liberdade de agir, de pensar e de se expressar, né? O poder de ação que cada pessoa tem em relação ao outro indivíduo ou ao Estado. Então, assim, eu posso dizer o que eu quiser, é lógico, na medida que eu não atente nos crimes contra a honra, né? Por exemplo, quando se fala em liberdade de expressão, eu sou livre de me expressar e falar o que quiser. No entanto, nós temos que tomar cuidado que existe na nossa legislação brasileira e na legislação mundial a questão do crime contra a honra. É a consequência. Eu posso dizer o que eu quiser. No entanto, quando as minhas palavras ela for ofensiva ou atentar contra a honra de outra pessoa, essa pessoa pode entrar com uma ação contra mim no que tange a responsabilidade do que eu disse, né? Então essa questão da liberdade de expressão, nós temos que também tomar muito cuidado. Recentemente nós vimos aí uma discussão interessante, né? Nós tínhamos pessoas fazendo manifestações na rua, pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e a volta do AI-5. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal falou uma coisa interessante, que existe limite na liberdade de expressão, por exemplo. Qual que é o limite da liberdade de expressão? A liberdade de expressão não pode atentar contra a democracia. Que a liberdade de expressão é uma característica da democracia. No entanto, o limite dela está em não atentar contra a sua própria origem, que é a democracia. Então, quando a gente faz uma manifestação contra a própria liberdade, essa liberdade de expressão ela não pode ser resguardada, porque ela está fazendo um discurso que atenta contra a própria liberdade de expressão. Então essas pessoas que assim o fazem teriam que ser responsabilizadas em determinada medida. Outra coisa da questão da liberdade de expressão, o exemplo, nós não podemos nos manifestar de forma preconceituosa por racismo ou por questão de gênero, né? Então esse tipo de
a liberdade de expressão ela está elas têm uma certa restrição no que tange a questões de preconceito. A liberdade de expressão também tem limites no que tange a livre crença do outro. Então, assim, quando fala-se que na liberdade individual nós somos livres para nos expressar, nós temos que tomar cuidado que essa liberdade de expressão ela pode trazer algumas consequências, né, que atinjam outras pessoas, né? Quando a sua liberdade de expressão ela vai no encontro a ferir direito de outro, você vai ser responsabilizado por essas ações, né? Agora falando da questão da liberdade política, essa tem relação com a participação política, um dos princípios da democracia. Então, quando eu falava na aula anterior sobre o princípio da democracia, que é o da soberania popular e da participação popular, aí está a liberdade política. Dentro da democracia, nos é caro a liberdade política, né? Porque ela tem relação com o governo e sua gestão. É a possibilidade das pessoas participarem das decisões e na condução dos negócios públicos. Então, veja bem, quando você tem liberdade, liberdade política, você pode participar da gestão do que é público. Então, a própria expressão cidadão vem dessa noção da existência da liberdade política. Se não existir liberdade política, também não existe o cidadão. Porque o cidadão deixa de ser cidadão, por exemplo, para ser súdito, né? O súdito não tem liberdade política. Numa monarquia absolutista, não existe a liberdade política, não existe a possibilidade das pessoas que não fazem parte da nobreza participar da gestão dos negócios públicos, né? Então essa liberdade política ela vai nesse sentido. E aqui a liberdade política ela é quase sem limite algum. Quando eu falo quase sem limite algum, por exemplo, você tem a liberdade de participar dos negócios públicos, mas você tem que respeitar o que é público, né? Você não pode, por exemplo, o próprio crime de, por exemplo, você foi eleito para representar uma pessoa, uma nação no comando de um país. E aí você pega e começa em atos de corrupção. Então temos que tomar cuidado que essas decisões na gestão do que é público tem que estar dentro de uma moralidade e dentro da previsão legal, né? Então assim, mas basicamente ela é praticamente plena, vamos pensar assim, essa participação. O que tem que tomar cuidado é só com a corrupção que pode ser gerada a partir dessa liberdade política, né? Então vamos trabalhar agora qual é o perigo dessa falta aí dessa liberdade política, né? Muito bem. Constant, né? Vamos começar com essa frase dele. A independência individual é a primeira das necessidades modernas. Consequentemente, não se deve nunca pedir seu sacrifício para estabelecer a liberdade política. O que ele vem dizer aqui? Veja bem o seguinte, aqui a gente entra num momento de confronto entre a liberdade individual e a liberdade política. Nesse sentido, na modernidade, fala assim, olha, quando nós tivermos um problema entre a liberdade política e a liberdade individual, os modernos e também os contemporâneos, que Constant é um pensador da modernidade, ele vai dizer o seguinte, que nós vamos abrir mão da liberdade política para ficar com a liberdade individual, né? E aí a gente começa a entrar numa esfera problemática, né? Na frase de Constant fica claro a preferência dos modernos pela liberdade individual em detrimento da liberdade política. O perigo presente nessa escolha é uma nação mergulhar num despotismo democrático. Olha só. Quando as pessoas começam a abrir mão da liberdade política, a gente pode entrar num despotismo mesmo dentro da democracia. Então vamos imaginar assim, na Constituição brasileira nos garante a liberdade política, mas por algum motivo as pessoas abrem mão dela. E aí a gente vai ter um despotismo dentro de um Estado democrático. Vamos entender então como isso funciona? Muito bem. O despotismo democrático, né, vamos lá.
um dos despotismos mais brando que vai sufocando as qualidades fundamentais do cidadão e os transforma em súdito. A degradação do homem acontece de tal forma que não o atormenta, mantendo-o em um estágio de total impossibilidade política. Essa modalidade de despotismo é fruto da apatia do cidadão diante dos assuntos públicos. Essa tende a inviabilizar a existência da liberdade política. Veja bem, aqui nós vamos ver. Por que as pessoas abrem mão da liberdade política? Por conta da apatia do que é público. Então as pessoas, se nós pegarmos as últimas eleições, isso eu falei na aula de democracia, para mais de 30% se absteve de escolher um representante. Então essa apatia nos transforma, faz com que nós temos a liberdade política e nós abrimos mão dela. E ela é tão branda, que a pessoa ao fazer isso não percebe que ela está deixando de ser cidadão para passar a ser súdito. Ela fala assim, eu não quero cuidar dos negócios públicos. Então quando a pessoa abre mão da participação política, ela faz a possibilidade aí de um despotismo. Imaginamos que mesmo no Estado democrático, mais da metade da população não queira participar. Nós temos claramente aí a possibilidade de uma aristocracia, alguns poucos cuidando do que é público, mesmo tendo toda a legislação garantindo a democracia. Então, no despotismo democrático, o que nós temos é a sensação que se vive em democracia, no entanto, ela não é de fato concretizada por conta da apatia, por conta do total desprezo da gestão do que é público. E por que isso acontece? Né? Esse despotismo então, ele vai acontecer por conta da indiferença. Né? A indiferença entre as pessoas chegou ao ponto em que a existência dos seus semelhantes é quase que imperceptível. O destino dos seus concidadãos não interessa ao gênero humano, se resume a seus familiares e amigos. Quanto ao resto dos seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê. Toca-os, mas não os sente. Isso está aí na obra Tocqueville da América, quando ele fala dessa indiferença com o outro. A gente percebe o outro, a gente vê o outro, mas não percebe a sua existência. A gente não quer, a indiferença com o outro é o primeiro sinal dessa apatia e desse abandono de cuidar do que é público. Nessas condições, a sorte da sociedade está nas mãos de um soberano que se levanta para zelar por toda a sociedade. Este soberano assemelha-se como um patriarca que prepara seu filho para a maioridade. No entanto, o mantém na dependência e na infância. Esse soberano conduz o Estado, facilitando os acessos a tudo o que os cidadãos necessitam. Garante sua segurança e as condições de seus negócios. Aos poucos vai diminuindo cada vez mais a necessidade da liberdade. De forma branda, os cidadãos entregam a liberdade em troca da tranquilidade pública. Veja bem o que Tocqueville nos traz aqui. Isso é interessante para a nossa reflexão. Tocqueville vai dizer assim, que quando as pessoas são apáticas, indiferentes para o outro, o governante que queira se manter no poder, o que ele precisa fazer? Ele tem, em primeiro lugar, garantir a tranquilidade dos negócios dele. Por exemplo, ele quer trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar do meu privado, do meu particular. O governante que permitir com que a pessoa cuide do seu privado, do seu particular, que possa gozar dos prazeres da vida, com certeza ele vai ter tranquilidade para governar, e aos poucos essas pessoas que já têm essa apatia porque é público, vai deixar na mão dele. Então veja, o despotismo começa pela apatia e pela ação do governante que deseja que essa apatia aconteça. Né? Quando alguém se coloca à disposição de governar o que é público, dando aos cidadãos o que eles desejam, muitas vezes isso
pode fazer com que as pessoas abandonam o que é a gestão do que é público. Porque nós temos que fazer acompanhar e participar do que é público, independente se as condições da nação estão em situação boa ou ruim. Né? Isso é uma característica, essa apatia do que é público é característica do populismo. Muitas vezes, no populismo, a pessoa se ergue como um grande líder, dá à grande massa da população uma certa tranquilidade de vida e essas ficam indiferentes com o que é público. Né? Ela olha para aquele governante e vê um salvador da pátria. Mas na democracia não tem que ter salvador da pátria. Na democracia é uma construção de uma nação onde todos os cidadãos trabalham junto para o melhor desenvolvimento da nação. Não tem que deixar na mão de um. Independente da situação do país, é necessário uma constante participação. A apatia não faz espaço na democracia. A apatia afasta as pessoas da democracia. A apatia sufoca todas as virtudes cívicas de uma nação. Então, nesse sufocamento da apatia, um líder, um salvador da pátria, o que ele precisa? Dar pequenos prazeres para a população e elas vão aceitar uma dominação que, de certa medida, branda. Sabe qual a diferença do despotismo na democracia e naquela monarquia absolutista que nós tivemos no início da modernidade? No início da modernidade, o rei, o monarca, ele escravizava o corpo da pessoa. Ele não podia, e se colocasse contra o monarca, era o seu corpo que ia sofrer. Ia ser torturado, ia ser preso, ia ser morto, né? Agora, no despotismo democrático, ele garante o bem-estar do corpo, mas acorrenta a alma da pessoa. A dominação na democracia, no despotismo, é a alma presa e o corpo mergulhado nos prazeres, nos pequenos prazeres da vida. Então é uma das formas de, vamos colocar assim, de tirania mais difícil de ser combatida. Muito bem, então tá aí essa reflexão sobre a liberdade, né? Eu vou deixar para vocês um material de apoio no meu site, gustavopose.com, né? Onde, após o material de apoio, tem aí algumas questões para se fazer uma reflexão, ok? Bom, então eu finalizo aqui essa videoaula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.